Olá pessoal, é o Homero de novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Ser. E bem, para você que já assistiu Naruto, com certeza já deve ter ouvido falar das células do Hashirama e se impressionado com a capacidade de regeneração acelerada que as células do primeiro Hokage possuem. Mas, em meio a todos esses poderes cabulosos e jutsus absurdos, fica a questão, como essa habilidade funciona? Será que é algo possível? Faz algum sentido? Então chega de ferimentos e machucados, porque começa agora mais um Pode Ser Analisa. Pode Ser Analisa, episódio de hoje, as células de Hashirama e a regeneração celular. E bom, quando falamos de poderes absurdamente fortes em Naruto, com certeza não podemos esquecer dos Hokages, e um dos mais icônicos, é claro, que seria o primeiro Hokage, Hashirama Senju. E bom, claro que um dos seus poderes mais interessantes, com certeza, são as células dele, as células de Hashirama, Hashirama Saibo, ou células do primeiro Hokage, Shodai Hokage Saibo. E, bem, o que seria isso? Bom, elas são células únicas derivadas do corpo do primeiro Hokage, o Hashirama. Aqueles que têm essas células aumentam seus níveis de energia física, são capazes de despertar o uso do estilo madeira, incrível capacidade de cura e também de controlar as bestas com cauda, através delas. Vamos ver a seguir algumas das características mais de perto. Níveis de energia e vitalidade. O corpo de Hashirama exalava uma enorme vitalidade, e essa capacidade foi herdada depois pelos possuidores dessas células, o que poderia causar graves reações e rejeição no corpo dos hospedeiros. No anime, Hiruzen menciona que as chances de sucesso no implante dessas células em recém-nascidos são mínimas. Também, no anime, todo esse poder torna as células instáveis e pode levar o portador delas à loucura, ou mesmo adoecê-lo. Porém, o sistema imunológico como o do Mitsuki é capaz de resistir à recuperação dele, assim como outros. That's really impressive. Whoa. O estilo madeira. Apesar da capacidade de estimular o solo e transmutar a matéria orgânica em madeira, o uso do estilo madeira através dessas células pode causar fadiga e gasto de chakra exacerbado, além de ser extremamente difícil de controlá-las, resultando na transformação das próprias células do usuário em madeira, consequentemente causando sua morte. Embora o processo possa ser interrompido ao se livrar das células descontroladas, o descontrole do estilo madeira pode ser ocasionado também pela rejeição do corpo do hospedeiro. Apesar disso, um corpo artificial como o do Zetsu branco e o exército de Zetsu branco é capaz de assimilar características do solo ou vegetação graças às células, e é isso o que lhes permite viajar e se comunicar uns com os outros por grandes distâncias. A habilidade de regeneração. E essa daqui é uma das coisas mais importantes e interessantes do nosso vídeo. Devido à enorme vitalidade do Hashirama, a ele era concedida a capacidade de se regenerar de danos, mesmo sem ajudas de selos de mão. Essa capacidade foi herdada depois pelos possuidores dessas células. Essa capacidade de cura é ainda maior quando combinada com o poder do 10 caudas. Uma vez que Madara, após selar a besta em si, foi capaz de regenerar a parte inferior do corpo decepada por Sasuke e regenerar boa parte do corpo destruída por Gai em alguns segundos. Controle da besta com cauda. Não só as bestas podem ser controladas, mas a influência delas sobre um Jinchuriki com a ajuda do colar do primeiro Hokage também pode, embora em nível limitado se comparado à habilidade original do Hashirama, devido à quantidade dessas células presentes no corpo. No entanto, combinar a capacidade de controlar as bestas através das células com a capacidade do Sharingan garante uma eficácia ainda maior. Outros usos.
As células ainda são capazes de influenciar em outros poderes do portador, como diminuir o intervalo de tempo para ativar o Kotomatsukami ou melhorar a eficácia do Izanagi, do Sharingan, mas é necessário que o portador controle as células para aumentar a eficácia ao máximo. Além das habilidades do usuário, elas podem ajudar a fortalecer a conexão de controle com o Descaldas. Se já não bastasse as células serem ridiculamente apelativas e poderosas, ainda tem influência sobre outros seres. Porém, Hashirama não foi o único a usar essas células. Aplicação por outros. Madara Uchiha. Uma das coisas mais intrigantes foi o uso das células por outros indivíduos. Madara foi o precursor ao transplantar as células que roubou de Hashirama em sua última batalha nas suas próprias feridas, mas a combinação delas com o seu próprio corpo só foram surtir efeito ao final da sua vida, resultando no Rinnegan. Graças a isso, ele foi capaz de invocar a estátua demoníaca do caminho exterior e utilizá-la como catalisador para criar um clone vivo, irracional e ainda originar uma enorme flor que passou a sustentar a estátua dentro de seu esconderijo no cemitério das montanhas. Tanto a flor quanto a estátua criada pelas células foram responsáveis pela criação de um exército de humanos artificiais que funcionava como clones do Hashirama, embora em um nível muito inferior. Como as células, em conjunto com a estátua demoníaca do caminho exterior, foram responsáveis por mantê-lo vivo por algum tempo. Mais tarde, ele ainda reconstituiu metade do corpo do Obito, utilizando o material gerado por essas células através da flor, possibilitando que o jovem pudesse controlar a estátua combinando com seus genes Uchiha. Depois de ressuscitado, as células do Hashirama ainda foram capazes de reagir ao modo sábio de Hashirama, transferindo suas marcas no rosto para o rosto no peito de Madara. Orochimaru. Orochimaru foi outro ninja notável a utilizar essas células. Ele tomou posse das células através do cadáver do Hashirama e testou em 60 crianças, almejando obter suas vantagens. Mas as células causaram grande rejeição no corpo de diferentes hospedeiros, assim como Hiruzen já tinha avisado. E entre as crianças testadas por Orochimaru, a única a sobreviver foi Yamato. Mais tarde, ele ainda usou o corpo de um homem que não rejeitava nenhum tipo de transplante para desenvolver um braço para Danzo, que fosse capaz de comportar as células do Hashirama e em vários Sharingans ao mesmo tempo. Durante a Quarta Guerra Mundial Ninja, Orochimaru também usou as células presentes no corpo do Zetsu Branco, que ele tomou posse, para ter um maior controle sobre os Hokages reencarnados. Eu falei, não falei? Eu falei que quando acontecesse eu ia falar que falei, não falei? Falei sim. Kabuto e Akushi. Kabuto deu continuidade às pesquisas de Orochimaru, e a partir disso criou uma droga capaz de suprimir as habilidades do estilo Madeira concedidas pelas células, e usou essas mesmas células presentes no Yamato em conjunto com o clone vivo do Hashirama para fortalecer o exército do Obito. E ainda com a sua ajuda foi capaz de gerar mais clones do Zetsu Branco a partir do Yamato, concedendo as mesmas capacidades dele. Com as informações obtidas até então, Kabuto foi capaz de trazer Madara de volta à vida muito acima de seu auge, ao implementar as células de Hashirama no corpo revivido, possibilitando que o Uchiha fosse capaz de utilizar o estilo Madeira e a cura proveniente das células. Os estudos de Kabuto sobre as células do Hashirama, em conjunto com o seu conhecimento e aplicação de ninjutsu médico, foram capazes de salvar a vida de Sasuke depois de Madara deixá-lo à beira da morte. Sabia não? Victor. No anime, Victor almejava criar uma terapia de regeneração através das células de Hashirama, a fim de criar novos tecidos para as pessoas que perderam membros, ao invés de apenas próteses, bem como retardar a velhice e estender a vida humana, mostrando-se disposto a tudo para fazer isso e manter os seus segredos sobre as células. Dippa, parceiro de Victor, se junta a ele nessa missão a fim de obter as valiosas células. E ainda temos outros. Embora elas não tenham manipulado, Sakura e Shizune estudaram o corpo de Zetsu Branco durante a Quarta Guerra Mundial Ninja e descobriram as similaridades com as células de Yamato e Hashirama. No anime, antes de Orochimaru
iniciar seus testes, os cientistas do corpo médico de Konoha testaram o transplante dessas células a fim de controlar o poder da Kurama, junto com o Sharingan. No entanto, apesar dos esforços, o teste falhou, resultando na morte de muitos ninjas de Konoha, e o projeto foi cancelado e arquivado. Aí não. Enquanto as técnicas provenientes das células foram consideradas Kinjutsu, no anime, após a Quarta Guerra Mundial Ninja, os ninjas médicos de Konoha estudaram as células do Hashirama, a fim de criar um novo antebraço para o Naruto. Mas, possivelmente, o procedimento não obteve os resultados esperados, e Naruto passou a usar prótese no lugar. E bom, realmente são muitas informações e uma grande variedade de ações e habilidades que as células do Hashirama concedem. Mas, se fosse na vida real, na prática, como funcionaria a regeneração celular? Bom, antes de tudo, é preciso entender dois conceitos importantes: a regeneração e a cicatrização. A regeneração é basicamente a proliferação de células ou tecidos para estruturas perdidas, quando há pouca lesão no estômago. E o que é o estômago? O estoma é o tecido de preenchimento local, seja ele um tecido estrutural ou conjuntivo. Foi definida como a matriz estrutural que suporta e molda os diferentes órgãos. Esse tipo de tecido consiste em diferentes tipos de células e produtos extracelulares, que juntos fornecem suporte mecânico e nutricional a qualquer órgão. Além disso, a regeneração depende do tipo celular que foi danificado, porque depende se o tecido tem uma grande capacidade de multiplicação ou não. Enquanto a cicatrização é basicamente o processo pelo qual o tecido lesado é substituído por um tecido vascularizado, na tentativa de remendar a ferida e não efetivamente recuperar sua função. O processo de cicatrização ocorre justamente porque você teve uma ferida tão extensa que não dá para simplesmente o tecido lesado se proliferar e recuperar a função original. Ou seja, vai precisar ter a proliferação de um tecido de preenchimento, como por exemplo o tecido conjuntivo cicatricial, que obviamente não terá a mesma função do tecido original. Mas claro, a regeneração ou cicatrização sempre vai depender do tipo de tecido danificado. Mas, quando falamos da capacidade regenerativa dos tecidos, temos três tipos: os lábeis, os estáveis e os permanentes. E bem, qual é a diferença desses três? Os lábeis têm a divisão contínua, alta capacidade proliferativa e são como exemplos os epitélios como a pele, hematopoéticos e a medula óssea. Os estáveis são quiescentes, tecidos que estão em repouso, porém, no momento em que ele precisar, ele vai se proliferar. Exemplo deles são os hepáticos, fibrosos e musculatura lisa. E também os tecidos permanentes, que são os não divisíveis, por exemplo, os neurônios e a musculatura estriada. E quando sabemos quando ocorre cicatrização ou regeneração? Bom, a regeneração normalmente ocorre em tecidos lábeis e estáveis, enquanto a cicatrização ocorre em tecidos permanentes. E por que isso acontece? Bom, a regeneração celular é conseguida por processos de mitose, divisão celular conservativa, a partir de dois mecanismos fundamentais: duplicação mitótica de células diferenciadas, que originam duas células filhas iguais a si, processo que permite, por exemplo, a manutenção e a regeneração dos hepatócitos do fígado e as células do endotélio nos vasos sanguíneos, ou por divisão de células basais, células indiferenciadas com grande capacidade de divisão, que se dividem originando células indiferenciadas, que posteriormente se especializam e diferenciam. Por exemplo, a regeneração das células sanguíneas, da pele e do epitélio, que recobre as vilosidades intestinais, são alguns dos exemplos deste procedimento regenerativo. Uau! Regeneração celular. Assim que machucamos alguma parte do nosso corpo, independente de ser um machucado superficial ou não, imediatamente o nosso corpo começa o processo de regeneração celular, sendo este o processo mais importante para a manutenção física e funcional de todo ser vivo. É um processo que permite a substituição de partes que se desgastam ou que foram danificadas ou até mesmo perdidas. A pele tem como função proteger os tecidos e órgãos, assim como regular a temperatura do nosso corpo. A pele é, portanto, o maior órgão humano e produz aproximadamente 1.250 células por dia para cada centímetro quadrado da pele em situações normais. A regeneração celular é dividida por dois tipos: regeneração fisiológica e regeneração por substituição. A primeira regeneração garante a renovação de partes do nosso corpo que são gastas continuamente, como por exemplo as camadas mais extensas da pele que estão em constante atrito. A segunda regeneração é a regeneração por substituição. Não é comum entre todos os seres vivos.
é a regeneração que permite aos organismos a recuperação de partes do corpo que foram perdidas, por exemplo, os tentáculos do polvo. A regeneração celular no homem tem um papel muito importante para a manutenção do organismo durante toda a nossa vida. Milhares de células são substituídas, com exceção às células nervosas e os músculos cardíacos. A regeneração celular acontece através do processo de mitose, que nada mais é do que a divisão celular conservativa. Ah, agora eu entendi! E a cicatrização? Quando nos machucamos, ocorre o processo de cicatrização, que é realizado por miofioblastos, que fazem toda a regeneração e migram para o ferimento e começam a produzir fibras colágenas, onde já começam a recobrir a área danificada. Esse processo começa imediatamente após a lesão. É graças à constante regeneração celular que estamos sempre com o corpo bem, afinal, sempre estamos expostos a doenças e a situações de risco, e a pele se mostra como um verdadeiro escudo para essas situações. E bom, o que podemos concluir com tudo isso? É que a habilidade de Hashirama concedida por suas células é basicamente uma combinação de processos de cicatrização e regeneração, porém muito acima do normal e com um aumento absurdo da capacidade regenerativa, pois consegue restituir até mesmo tecidos que não seriam regenerados e sim cicatrizados pela profundidade dos danos. Mas pelo fato de suas células conseguirem realizar essa proliferação, muitas vezes acima do normal, consegue restituir o tecido danificado em alguns minutos ou até mesmo segundos. Porém, vale notar que esse processo não é 100% eficaz e garantido, pois em algumas batalhas, como por exemplo a de Madara contra Maitogai, apesar do Madara possuir as células de Hashirama e conseguir se regenerar, ele ainda sofria com os danos causados pelos golpes de Maitogai, justamente pela força, velocidade e impacto causarem danos mais rápidos do que as células conseguiam regenerar, o que causou severos danos a Madara, mesmo ele conseguindo recompor parte do corpo depois. E vale lembrar que as células, por mais que se regenerem, não impedem alguém de morrer, porque justamente a regeneração não cura todos os tecidos, como por exemplo os neurônios, o que significa que se os neurônios forem danificados, mesmo aquele que possui as células pode morrer. E talvez essas pequenas fraquezas dessa habilidade possam explicar de qual forma o próprio Hashirama possa ter falecido. Mas no final de todas as contas, eu prefiro muito mais cuidar de mim mesmo para evitar me machucar por aí, pois não é todo mundo que tem células de Hashirama sobrando. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo para regenerar as suas energias, e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E também deixe seu comentário para sugestões de próximos vídeos. Siga também a gente nas redes sociais, e elas vão estar todas aqui na descrição. E bem, isso é tudo pessoal, e fiquem ligados no Pode Ser.